Fala pessoal do Se Liga, professor Daniel Gomes de Carvalho, e essa é mais uma das nossas doses históricas. E hoje o nosso papo vai ser bem rapidinho e vai ser sobre os jacobinos, porque eu dei aula sobre isso na faculdade e eu percebi que os meus alunos, minhas alunas tinham trazido várias coisas erradas, tinham aprendido muita coisa errada sobre isso, então eu vou dar um toque aqui para vocês também sobre isso. Quem eram os jacobinos? É bem diferente do que você pensa. A história é assim, 1789, estava reunida a Assembleia dos Estados Gerais, em Versalhes, e em Versalhes, na Assembleia dos Estados Gerais, havia ali perto um café, chamado Café Amaury. No Café Amaury, reuniam-se membros do povo, do terceiro estado, lá da Assembleia dos Estados Gerais. Mas membros de um setor do povo, de um setor do terceiro estado, que eram os membros da Bretanha. Por motivos que eu não vou discutir hoje, a gente pode falar em outro momento, os deputados da Bretanha tendiam a ser mais radicalizados, tendiam a ser mais radicais. Bom, e eles reuniam-se ali, no Café Amaury. Acontece que o Café Amaury torna-se centro de reunião de várias pessoas favoráveis ao terceiro estado, e mesmo pessoas do primeiro estado, do clero, ou do segundo estado, da nobreza, mas que eram simpáticas à Revolução Francesa. Isso também eu falei para meus alunos, eles ficaram meio surpresos. Vários membros da nobreza eram favoráveis à Revolução Francesa. Tá, o Visconde de Noailles, o Marquês de Lafayette, os Buffon, né? Vários. Porque, na verdade, havia um setor grande da nobreza francesa que fazia investimentos já em empresas capitalistas. Né? O Talleyrand, por exemplo, que era um bispo, investia na bolsa, tinha casas de aluguéis. Os Buffon tinham forjas. Eles não dependiam mais de seus privilégios. Essa nobreza que os historiadores chamam de a nobreza liberal. Então, membros da nobreza liberal, membros do clero liberal e membros do terceiro estado, Robespierre, que era um advogado, a pequena burguesia, nos termos da época, o advogado de Arras, reuniam-se todos eles ali no Café Amaury. E ali no Café Amaury, eles formaram a Sociedade dos Amigos da Constituição. Bom, outubro de 1789, por pressão das mulheres de Paris, inclusive, Luís XVI se transfere de Versalhes para Paris. O monarca começa a ficar em Paris, no Palácio das Tulherias. Inclusive, a Assembleia dos Deputados vai junto. Bom, a Sociedade dos Amigos da Constituição, que se reunia no Café Amaury, passa a se reunir num convento. Com o fim das ordens religiosas na Revolução Francesa, os conventos ficam vazios. E eles passam a se reunir no antigo convento de São Jacobo, tá? na rua Saint-Honoré, lá em Paris. Por se reunirem ali, a Sociedade dos Amigos da Constituição passa a ser conhecida como os Jacobinos. Mas perceba que os Jacobinos, no começo, envolviam nobres, envolviam futuros girondinos, não havia ainda essa diferença, envolvia vários grupos. Bom, 1791, o rei Luís XVI tenta fugir da França. Ele é pego no caminho, ele é descoberto e trazem ele de volta. Nesse momento, algumas pessoas do Clube dos Jacobinos passam a defender a República. Isso vai crescendo ali dentro. Outro grupo, especialmente os nobres liberais, ainda continuam defendendo o rei. Esse grupo, com muitos nobres liberais, como eram chamados esses nobres favoráveis à Revolução Francesa, acabam saindo ali do Clube dos Jacobinos e fundando um outro clube, que é o Clube dos Fuldenses, dos Feuillants, né? Bom, esses Feuillants, essa é a primeira cisão do Clube Jacobino, isso em 1791, quando saem esses membros mais favoráveis ao rei, à monarquia constitucional, e ficam os grupos mais republicanos. Mas os futuros girondinos ainda estavam lá. Bom, com o passar dos anos, vão acontecendo algumas cisões. Uma coisa importante para dizer para vocês é que não existia na Revolução Francesa girondinos. O nome girondino foi um nome criado pelos historiadores, especificamente por um historiador chamado Alphonse de Lamartine. Foi um nome criado pelos historiadores para designar um grupo que vai acabar sendo expulsa ou saindo do Clube dos Jacobinos. Grupos que eram de fato mais favoráveis ao livre comércio, de fato eram grupos que vão, isso é o mais importante, defender a guerra da França contra a Europa. Esses grupos, entre 1792 até 1793, vão saindo ali do Clube dos Jacobinos. Esses são chamados pelos historiadores de girondinos, mas quero que vocês saibam que lá na Revolução Francesa não tinham girondinos. Às vezes eles eram chamados de brissotinos, porque o Brissot era uma liderança. O Robespierre, no momento, chega a falar em facção da Gironda. Aliás, o nome girondino é de uma região da França chamada Gironde, a Gironda, de onde vinham muitos deles. Bom, em junho de 1793, por uma série de motivos que falaremos em outros vídeos aqui depois,
os girondinos acabam presos ou expulsos da Assembleia. E os jacobinos passam a liderar a Assembleia dos Deputados da República Francesa, porque a monarquia já tinha caído, entre junho de 1793 e julho de 1794. É esse período que você tem os jacobinos tais quais vocês imaginam. Tá? Nesse período que controla a Convenção, a República Francesa, uma coalizão de jacobinos e outros grupos de esquerda. Jacobinos mais outros grupos de esquerda são chamados de montanha, porque eles costumavam se sentar na parte alta da Assembleia dos Deputados. Mas montanha não é a mesma coisa que jacobino, isso é um erro comum também. Montanhas são jacobinos e outros grupos de esquerda que controlam, que tem grande força na Assembleia dos Deputados durante 13 meses. 13 meses. Então perceba que há 3 fases dos jacobinos. Se você não acredita no que eu estou falando, vai procurar o Michelet. É um historiador do século XIX chamado Michelet que falou nessas 3 fases. Há uma primeira fase dos jacobinos, que é quando a defesa deles era só a defesa da Revolução, dos direitos, da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, da Constituição. Depois saem os nobres. Há um segundo período misto, em que há os jacobinos e aqueles que são chamados de girondinos. E há um terceiro período, que é um período muito curto, de 13 meses, no qual eles estão no poder. Bom, em julho de 1794, o golpe do Norve Termidor, o grupo ao redor de Robespierre, os robespierristas, são presos e guilhotinados. É o fim, o clube jacobino é fechado, logo após a queda de Robespierre, é o fim do clube jacobino. Então perceba que é bem diferente dessa imagem que você tem dos jacobinos, todo momento muito radicais, muito de esquerda. É uma coisa bem mais complexa. Aliás, eu vou falar uma outra coisa. Tá? Durante esses 13 meses, Robespierre nunca foi ditador. Tá? Robespierre era um deputado, que depois é uma das 12 pessoas que integram o Comitê de Salvação Pública. E o Comitê de Salvação Pública tinha 12 pessoas e os votos eram em colegiado. Quer dizer, as 12 pessoas votavam. Várias vezes o Robespierre foi derrotado. Essa coisa de um Robespierre todo poderoso, muito forte, é um grande mito. Mas isso eu vou falar para vocês num outro vídeo. Mas quem quiser, não precisa acreditar em mim. Esse livro aqui, do Jean-Clément Martin, Le Terreur, né? O Terror, terror em francês é feminino, é A Terror, né? Esse é um dos livros mais recentes sobre o assunto, e tudo isso que eu estou falando, o Jean-Clément Martin discute muito. O nome do livro é O Terror, Mitos e Lendas. Ele fala bastante sobre essa lenda de um Robespierre muito poderoso, megalomaníaco, que mata, e na verdade a coisa é bem diferente. Tá? O Jean-Clément Martin é professor da Sorbonne, tá? Atualmente ele dirige lá o Instituto de Revolução Francesa da Sorbonne, é o maior especialista, a maior autoridade em Revolução Francesa nos dias de hoje. Infelizmente, não tem em português, e na verdade, quando a gente fala de Revolução Francesa, temos muitas poucas coisas novas em português. As coisas que tem em português geralmente são Michel Vauvel, Sobu, Georges Lefebvre, que são livros aí que já têm 50 anos, 40 anos, que são muito bons, mas que tem coisas ultrapassadas, né? Como essa ideia de Robespierre poderoso, do terror que vem da convenção, das lideranças, e ele mostra que não é nada disso. Mas bom, isso a gente fala melhor num outro vídeo, tô deixando aqui já para deixar vocês curiosos. Muito obrigado, um grande abraço, não deixa de comentar aí, pedir aprofundamentos e mais coisas. Até a próxima.